Explicar Mateus 20 diz porque paga igual a todos. Refere-se a uma parábola e trata de um homem que contrata alguns homens pela manhã, outros chegando à tarde, e no final paga a todos igual. O homem representa Yahweh e aqueles homens que vieram trabalhar representam os seres humanos. Alguns chegaram no início da história, quando se vivia centenas de anos, outros chegamos ao final da história, quando se vive muito pouco. Basicamente, todos têm a mesma recompensa. Então seria como os do início reclamando, porque nós chegamos a ter uma recompensa igual e, em alguns casos, até maior, apesar de termos vivido, por exemplo, apenas 40, 50, 60 anos, enquanto outros viveram 930, outro 960, outro 920, outro 800, outro 700, outros 600, etc. Até que foi diminuindo e diminuindo até chegar a ser como temos agora. Então, para eles, ter trabalhado tanto, ter se mantido apartados e tudo, obtém a recompensa. E depois chegamos nós ao final dos tempos, ao final da história, e nos é dada a mesma vida eterna, tendo vindo por tão pouco tempo a este mundo, mas também seria necessário incluir aspectos da justiça, que se incluirmos a reencarnação, haveria razão pela qual todos receberiam o mesmo pagamento, como diz a Escritura, os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. Perguntou-me por que o mesmo pagamento para todos, porque ele veio para dar vida eterna a todos os seres humanos, os que estiveram antes do Messias e depois do Messias, os que creem nele. Repito, há alguns que vão receber até mais, como Yahushua disse aos discípulos, benditos vocês que creem, mas benditos ainda mais os que creem sem ver. Então, aqueles que vêm ao mundo nesta vida e acreditam que o Messias morreu e ressuscitou, têm uma bênção maior em certo aspecto, na recompensa. Eles terão algo que aqueles que o viram há 2000 anos não poderão ter, porque eles realmente o viram. E, por exemplo, Tomé teve que tocá-lo para realmente acreditar que ele havia ressuscitado. Nós acreditamos sem ter visto e tocado nada, então isso receberá uma recompensa maior. Além de que é preciso levar em conta na história humana, e não é para tirar nada de ninguém dos justos separados de nossos antepassados das Escrituras, mas sabemos que esta geração em que nos encontramos é a pior de todas, a mais problemática, onde o mundo já está mais destruído, degenerado em todos os aspectos, e há por toda parte tentação ou ataques do inimigo para nos fazer cair, falhar, afastar-nos do Todo-Poderoso. Quanto mais voltamos no tempo, mais puro e limpo era o mundo, a sociedade e outros aspectos, embora houvesse seus altos e baixos ao longo da história humana, é claro, até mesmo no aspecto espiritual em algumas ocasiões, como Sodoma e Gomorra e outros. Mas lembrem-se que Yahushua diz que o castigo daqueles que viram Yahushua e o rejeitaram seria pior do que o de Sodoma e Gomorra, porque se Yahushua tivesse chegado a fazer os milagres em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Então vemos que, apesar de haver coisas más, muito feias e negativas na Escritura, cada geração estava se tornando pior, e portanto, o castigo que merecem é pior. Da mesma maneira, ao um se manter apartado, apesar do mundo tão sujo espiritualmente falando, então a recompensa deve ser maior, mas Yahweh a equilibra com o fato de que viveram muitos anos a mais, tornaram-se as bases, e um monte de outras coisas em um mundo que estava um pouco mais limpo no aspecto espiritual do que o de hoje em dia. Então, obviamente, Yahweh faz tudo justo, ele sabe por que o faz, mas o ser humano que não entende pode chegar a se queixar por não compreender o propósito que Yahweh tem para cada momento, para cada geração, e a razão pela qual ele, em sua bondade, decidiu dar a vida eterna a todos e ponto. Todos os que obviamente creem em seu Filho, uma vez que ele é o único caminho que foi feito, já que além do Messias nada pode ser feito, pois todos estão sob pecado e, portanto, castigo por não terem cumprido a Torá.